Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que a Sebnem está transferindo todas aquelas imagens ali para um pendrive para ficar ali só para ela. Logo depois que ela consegue fazer essa transferência, ela vê a mensagem ali se é para excluir ou não todo o histórico ali de filmagens, e é justamente isso que ela faz. Ela exclui tudo e logo depois vai se levantando ali toda feliz, só que é nesse exato momento que abre ali a porta o responsável daquelas filmagens, chama a atenção dela e pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali, se ela precisa de alguma ajuda. Ela então, toda agoniada ali, não sabe nem o que responder de fato para ele, mas diz a ele que ele não precisa se preocupar, ela estava apenas atrás de uma gravação ali, mas que talvez ela deva ter excluído ali sem querer, mas que não se preocupe, que não era nada importante. Ele diz que ele pode ajudar ela não precisa se preocupar, e ela é quem diz a ele que não precisa se preocupar, ele fique tranquilo, que ela não quer dar trabalho, e logo depois vai logo se saindo dizendo a ele que ele tem um bom dia. Ele dá um bom dia a ela e ela sai sorridente, e quem vem por trás dela nesse exato momento é o Dr. Gulven. Só que o negócio é que ele entra naquela salinha e já vai dando bom dia o cara ali, questionando, dizendo que a senhora Sebnem estava ali dentro daquele quarto e pergunta o que é que ela estava fazendo ali. Ele diz que ainda não sabe, está apenas averiguando, mas ele percebe ali que houve uma procura e ele questiona ele, dizendo que procura foi essa que houve. Ele fala que houve ali uma pesquisa entre mais ou menos meia-noite e 1h30. Ele pergunta o que há nesse intervalo e o que foi que aconteceu. Então ele começa a catucar no computador ali e logo depois ele percebe e diz ao Gulven que na realidade o que tinha ali foi um arquivo que foi totalmente excluído. O Gulven, ele começa a ficar revoltado e ele começa a dizer ao Gulven que ela, quando saiu dali, saiu um pouco agoniada e dizendo que talvez deva ter apagado alguma gravação ali sem querer. O Gulven, ele sabe muito bem da safadeza da Sebnem e ele começa a dizer que tem certeza, ele com certeza ali, ela apagou isso por engano. E ele fala assim com uma forma de deboche. Logo depois o Gulven pergunta se por acaso a gente poderia recuperar tudo isso e ele fala que talvez dê um pouco de trabalho, mas ele vai tentar. O Gulven diz a ele que sim, que ele faça isso, que ele tente por favor, mas assim que ele conseguir recuperar tudo isso, ele não mostre para mais ninguém, somente para ele e mais ninguém. Ele diz ao Gulven que tá tudo bem e logo depois o Gulven vai embora dizendo a ele que ele seja rápido. Já no encontro do Yaman e também ali o Alaz, é nesse exato momento quando o Alaz chega ali, fica olhando para todo aquele lugar e começa a questionar o Yaman o que é que está acontecendo, depois mostra tudo aquilo ali para ele, dizendo que ele não precisava ter dado esse trabalho todo. O Yaman fica calado, não responde nada e o Alaz pede a ele que por favor que ele só diga a ele o que é que está acontecendo e que a gente não vamos forçar as coisas. Só que o Yaman diz ele que sim, nós vamos forçar como sempre e vamos forçar hoje também. O Alaz fica olhando para ele seriamente e o Yaman pergunta a ele se ele pode se sentar, que ele se sente ali, por favor. O Alaz questiona ele sem se sentar ainda, lhe perguntando e agora o que é que vai acontecer se a gente vamos brincar de ser irmãos. O Yaman diz a ele que não, que vai ser pelo contrário, que nós vamos se sentar, vamos conversar como os dois estranhos. O Alaz fica calado, apenas olhando para ele e o Yaman continua dizendo que nós vamos conversar como que a gente não tivesse o mesmo pai, mãe ou qualquer tipo de irmandade. Ele continua dizendo que agora a gente vamos conversar distante de qualquer tipo de parentesco ali, mas que ele não lhe escute ali por causa do sangue, mas sim por conta de toda a nossa vida. Ele continua dizendo que talvez se nós dois se sentarmos aqui como dois estranhos, talvez você entenda melhor ali o Yaman. O Alaz não sabe nem o que fazer, mas dá para entender um pouquinho ali como se ele quisesse se emocionar de alguma forma, mas vamos deixar aí no decorrer dessa conversa deles dois para ver o que é que vai dar nisso. E o Yaman continua dizendo que talvez a gente conversando assim, talvez ele consiga lhe compreender melhor. Então o Alaz, por sua vez, ele toma a decisão, se senta, fica olhando lá para o Yaman por sua vez coloca uma lapada de cana ali, os dois então levantam o copo, brindam e em seguida eles bebem aquilo e ficam um tempinho ali se olhando.
Logo depois de um tempinho, o Yaman começa a puxar assunto e começa a perguntar ali ao Alás se por acaso ele imagina ou qual era ali o seu maior passatempo, o que era melhor para ele ali, era todas as vezes que ele passava ali catando papel na beira das portas, as janelas elas estavam abertas e ele percebia ali que todos eles ficaram felizes porque o passatempo desse pessoal era olhar para o mar, mas o passatempo dele, do Yaman, era olhar para eles ali felizes. O Yaman continua dizendo que ele adorava ver ali toda aquela família ali feliz, aquelas varandas ali maravilhosas. O Alás fica calado apenas observando e o Yaman continua dizendo que aquelas festas maravilhosas que eles faziam, aquilo era muito lindo e que ele queria muito ter ali uma família também. O Alás continua em silêncio, apenas escutando e olhando bem direitinho ali, prestando atenção em tudo que o Yaman está dizendo, e o Yaman continua dizendo que ele gostaria muito de estar assim com toda a sua família, apenas todo mundo ali daquela forma ali, todos juntinhos. O Alás continua em silêncio e Yaman começa a dizer para ele que é muito ruim você viver ali sua vida toda distante de sua família, mas que tudo que ele queria era estar juntinho deles ali e que nada mais. Depois o Alás questiona ele e como foi que ele conseguiu encontrar a sua família. O Yaman fica calado e o Alás continua falando com ele ali, mas lembra que eles estão conversando como se fossem dois desconhecidos, viu? E o Alás continua dizendo para ele que como foi que ele conseguiu encontrar aí sua família, porque agora é a vez dele de olhar o mar, por mais que ele esteja com uma família ali que ele não esperava. O Alás continua dizendo que a vista ali da sua família é muito bonita e que ele não quer de forma nenhuma se gabar de sua família, mas que nossa família, todos nós ali somos uma decepção, não somos? O Yaman balança a cabeça dizendo que sim, que concorda com ele, é certo, a minha mãe, e ele, o Alás, diz a mesma coisa, que também concorda com ele. Então aí eles voltam a falar como irmãos de verdade e começa o Yaman a dizer para ele que todas as vezes que ele tenta se aproximar dele, do Alás, todas as vezes que ele diz pronto, agora está feito, e que sempre que ele fica dizendo ali que agora está feito, que agora nós somos uma família de verdade, ele, o Alás, sempre desencoraja ele, o Yaman. O Alás não sabe nem o que dizer e o Yaman continua dizendo que sempre ele faz isso, sempre deixa ali ele, o Yaman, isolado. Diz que os genes ali do Staclasse é apenas ali um dom que eles conseguiram herdar de todos eles. O Yaman diz que sim, mas que dessa vez ele isolou ele e o Yaman demais e que agora ele está cansado demais ali de sempre estar correndo atrás. O Alás continua ali em silêncio e Yaman questiona ele se por acaso ele também não está cansado de correr e pergunta a ele se ele sabe como é você correr e sempre que está naquela corrida você fica de uma forma ali como se estivesse começando a ficar sem fôlego. O Alás continua calado e Yaman continua dizendo que muitas das vezes ele fica justamente dentro da família dele ali como se estivesse sem fôlego e que a partir de agora ele vai ter que declarar para ele que ou eles vão sair dali como dois irmãos de verdade ou na realidade eles vão sair dali como dois estranhos. O Alás ele fica ali o tempo todo calado, não sabe nem o que falar mais com o Yaman e o Yaman continua dizendo para ele ali que ele está disposto ali a ser de fato o seu verdadeiro irmão, mas pergunta a ele, o Alás, se ele também está determinado ali e disposto a também ser irmão dele. Alás em silêncio e o Yaman continua dizendo para ele que a escolha é só dele, sem mentiras ali, mas que tudo seja de fato limpo entre eles dois. O Yaman fica um tempão ali em silêncio juntamente com o Alás, porque o Alás nesse exato momento ele não sabe nem o que responder e o Yaman fica ali esperando sua resposta, se ele quer de fato ser seu irmão de verdade, sim ou não.